Olá, meus amigos, tudo bem, galera do Periscope? E aí, como é que vocês estão? Fala Priscila 007. Galerinha, que legal, desculpe a demora, tô praticamente meia hora atrasado aí e razão aí da confusão aqui em casa, mas acho que tá tudo tranquilo agora. Queria saber se tá tudo bem a transmissão aqui no Periscope, amigos do Periscope, se tá tudo bem a transmissão. Queria que vocês, boa noite, Magistrada 2018, Delta Thiago tá presente, grande, Delta Thiago, grande Trator, muito obrigado pela presença, boa noite, professor Wesley, tá tudo ótimo aí, gente, tá boa a transmissão? Sim, ótimo, tá a cena. Então é isso aí, gente, estamos bombando aqui no nosso Periscope, praticamente passando de 400 pessoas no Periscope e prometi que iria fazer. Obrigado, eu sou o Delta Thiago pelo convite aí, você convidando, nós vamos passar aí de 1000, então já tem 400 pessoas ao vivo. Queria pedir se pudessem, vocês têm aí o bonequinho para convidar os seus amigos, convidem os amigos aí, share no Twitter, share no Periscope, no Instagram, onde quiserem. Então convidem e vamos lá falar sobre esse grande tema. Então vamos lá, boa noite Luiz, boa noite Bombando Trator, obrigado pela presença, meu amigo. Convidem os amigos, gente, o professor Delta Thiago já convidou os amigos aí para o grande bate-papo hoje em relação à matéria da intervenção federal. Vamos lá. Eu, como prometi, vou ligar também as lives aqui, tanto do Instagram como também do Facebook Live. Eu sei que o professor Delta Thiago tem feito com as 3, hoje eu vou inovar, vou fazer com as 3 também, porque só estava fazendo com Instagram e Periscope. Vou colocar o Facebook Live também. Então vou colocar aqui, galera do Checking Connections, vamos lá. Galerinha da onde, né? Do Instagram. Então, galera do Periscope, tem 500 pessoas ao vivo aqui. Acre tá na área. É isso aí. Agora a galerinha do Instagram tá chegando. A galera do Instagram tá chegando. Carolina tá presente. Muito obrigada pela presença. A galera do Instagram tá chegando, bombando agora, gente. Periscope tem 500 pessoas. O Instagram tá passando de 100. Uma loucura isso, gente. Que coisa maravilhosa. Obrigado aí pela presença. Boa noite, William, Alexandre. Aqui estou olhando para o Instagram. Boa noite, Flavinha, Roselane, Janaína, Cuiabá na área. Obrigado, promotor. Cadê o sorteio? Hoje não é sorteio, hoje é papo técnico. O sorteio vamos fazer outro dia. Então, nós já temos aqui a galerinha do Instagram, 200 pessoas no Instagram, 534 pessoas no Periscope, subindo o Periscope, chegando a quase 800 pessoas ao vivo. Manaus está na área, isso é fantástico. Professor Olavo, é você, Olavão? Olavão, procurador do Estado. Me confirma que se é o Olavão, meu amigo, procurador do Estado, professor de constitucional, mestre e doutor. Aliás, o Olavo, um grande autor aí da área de situações de crise, vamos chamar assim, né? Vamos lá. Bom, agora, como prometido, eu tenho que chamar a galerinha do... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Faz tempo que eu não fazia isso. Do... Live vídeo. Start. Do Facebook. É isso aí, gente. Facebook. Então, vamos lá. Eu tenho ao vivo aqui, só pra gente se organizar aqui, gente. Periscope. Aqui, Periscope. 600 pessoas no Periscope. Instagram. Aliás, estamos aparecendo como top live no Instagram, gente. 362 pessoas. E o Facebook fechou. Não sei porquê. Fechou o Facebook. Deixa eu ver se eu consigo restabelecer o Facebook. E se não der, a gente cancela o Facebook. Não sei o que está acontecendo aqui. Facebook. Vamos lá. Gente. Bom, o Facebook parece estar ao vivo também. Vamos lá. É o seguinte, eu vou me concentrar e peço desculpas por eventualmente não estar lendo nem
respondendo as mensagens nem comentando com vocês, porque eu estou concentrado aqui na minha apresentação. Ao final, nós vamos abrir para eventuais debates. Periscope com quase 800 pessoas, top live do Instagram com quase 400 pessoas. Isso significa que a gente está com quase mais de 1000 pessoas ao vivo aqui nas redes sociais. PB chegou no Periscope, grande PB. Aliás, PB, eu demorei um pouco porque eu vi que você estava fazendo. Vamos ser bem claro que o PB estava na área também e eu segurei um pouco, PB. Mas você disse que ia começar às 10, era quase 11 horas, o PB não entrava, eu falei, não tinha como segurar mais. Pedro Barreto, muito obrigado pela presença, amigo. Então você terminou por lá, você saiu de lá, a galera vem pra cá. Você é fogo, viu, meu amigo? E tá bombando o Periscope porque você tá chamando a sua turma. Você é demais, meu amigo. Então, que loucura isso. Eu segurei um pouquinho, meu amigo, porque eu vi que você tava fazendo a sua e acabei não conseguindo assistir. Depois eu vou assistir, Pedro Barreto, a sua explicação. Então, fiz um roteirinho aqui pra gente analisar. E vamos então a este roteiro. O que aconteceu hoje? Hoje, o presidente da República decretou, por meio do decreto 9288, de 16 de fevereiro de 2018, eu vou ler exatamente o que diz o decreto: a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Então, diferente do que a imprensa vinha noticiado, e nos meus stories eu já pontuei isso, na verdade não foi uma intervenção federal na segurança pública. Foi, como manda a Constituição, uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. É este o termo correto para que a imprensa publique. Se tiver alguém da imprensa me ouvindo, a intervenção federal é no estado do Rio de Janeiro e não na segurança pública. Que fique claro essa distinção terminológica, mas extremamente importante. E assim, disse o presidente da República que antes de ser presidente da República e deputado federal, há 20 anos atrás, era um professor de Direito Constitucional da PUC. E que, aliás, tem um livro, este livro ele escreveu há 20 anos atrás, um livro de Direito Constitucional do Michel Temer, ele escreveu quando ele era professor. Porque depois o professor virou deputado, foi para a política e, de certa forma, afastou-se da área acadêmica. Mas ele escreveu um trabalho, um livro, né, Os Elementos de Direito Constitucional, e ali ele deixa claro essa situação. Aliás, eu tive o cuidado de ler o livro do professor Michel Temer para ver se o presidente da República fez o que o professor manda fazer. E por isso é que eu tive esse cuidado de ler o trabalho do professor, para ver se o presidente fez o que ele manda fazer quando ele escreve sobre a matéria. Nós vamos comentar daqui a pouco o que ele fala sobre o assunto. Tudo bem? Maravilha. E, de acordo com o que se observa, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, artigo 1º, parágrafo 2º do decreto, o objetivo desta intervenção é para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Foi técnico, foi preciso, foi correto, usou o dispositivo da Constituição que está previsto no artigo 34, inciso 3. Ele usou exatamente a terminologia constitucional que significa decretar a intervenção para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Aliás, não se discute, não há como negar que o que se vive hoje no Rio de Janeiro e em outras localidades é, sem dúvida, uma hipótese de gravíssimo comprometimento da ordem pública. Não há a menor dúvida sobre a situação de fundo que se observa em relação a esta matéria. E eu postei lá no meu story hoje na parte da manhã quem estava presente na sessão de assinatura
do decreto presidencial. Aqui, só para você ter esta informação, estavam presentes ali o ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, que é Sérgio Etigoyen, não sei falar o nome dele, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, ministro de Estado da Fazenda, Henrique Meirelles, ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann, ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, Torquato Jardim, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acompanhado do governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, como é conhecido o governador do estado do Rio de Janeiro, Pezão. Pezão estava presente no ato da assinatura do decreto presidencial de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Portanto, uma situação bastante peculiar, no sentido de que não é normal o objetivo da Constituição de intervenção federal com a presença do governador de estado. Então, o que se observa é, sem dúvida, uma situação de total harmonia em relação à matéria de fundo, que é o grave comprometimento da ordem pública. Tanto é que o próprio governador falou que não tem condição, ele não consegue mais cuidar de segurança pública. O próprio governador reconheceu a falência da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Agora, as razões que levaram a isso, eu tenho a minha opinião como cidadão, poderia aqui externá-la, mas eu vou segurar. Eu estou segurando para não falar o que levou o Rio de Janeiro a essa barbaridade. PB que está me assistindo aí, voltou ontem dos Estados Unidos com a família e rezando, né, PB? É a situação lastimável, aquela postagem que você coloca lá, PB, das bicicletas, né? É algo impressionante. O meu Instagram derrubou aqui, preciso voltar para o Instagram porque não sei o que aconteceu. Olha, vou voltar para o meu Instagram porque Instagram tá voltando aqui, gente. Tinha quase 700 pessoas no Instagram, tem 1000 no Periscope, tem 124, tá uma loucura, tem mais de quase 1.500 pessoas ao vivo aqui. Galera do Instagram, não sei o que aconteceu, mas derrubou aí. Você tem que colocar aqui deixa eu colocar aqui como é que chama aqui, gente? O carregador. Então vamos lá. Então é uma situação bastante peculiar, que é a presença, então, do governador do estado do Rio de Janeiro no momento desta assinatura. Maravilha. Bom, vamos lá. O texto constitucional, no artigo 34, começa com a seguinte frase: a União não intervirá nos estados, nem 35, os estados não intervirão em seus municípios. O que eu quero colocar com isso é que a intervenção federal é situação de anormalidade, é situação de crise constitucional, é situação de legalidade extraordinária, de instabilidade. Portanto, a regra é a da não intervenção. A regra é a da não intervenção. Só em situações extremamente delicadas é que o Constituinte originário autorizou a intervenção no artigo 34 e 35. Portanto, essas hipóteses são hipóteses que estão previstas de modo taxativo e, desta forma, a interpretação tem que ser restritiva, porque são situações de instabilidade brutal do pacto federativo. Por isso que o texto começa dizendo: a União não intervirá, exceto nas hipóteses que estão taxativamente previstas nos incisos 1 a 7. Existem, de acordo com esse dispositivo, duas espécies de intervenção que eu coloco muito bem lá, quem está com a edição 21 do livro, na página 527. Duas espécies de intervenção. Coloco lá: a intervenção ela é espontânea ou ela é provocada. Isso significa que o presidente da República pode decretar a intervenção espontaneamente, ou ele depende de provocação para decretá-la, ou de ofício ou por provocação. Nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3 e 5, 1, 2, 3 e 5 do 34, eu estou diante de hipótese de intervenção
espontânea. Significa que o presidente da República decreta de ofício e ele não precisa ou não depende de solicitação. As hipóteses de solicitação estão nos demais incisos, não vem ao tema aqui nós discutirmos essas hipóteses. O fundamento constitucional para essa decretação é o artigo 84, inciso 10, que diz ser competência ou atribuição do presidente da República, inciso 10, veja, decretar e executar a intervenção federal. Então, 84, inciso 10. Não sei o que está acontecendo, mas o meu Instagram está derrubado, gente. É uma loucura, o Instagram caiu de novo. Vou tentar entrar de novo, não sei o que está acontecendo no meu Instagram. Tá? Checking Connections vai entrar de novo. Periscope está firme aqui. Facebook Live está firme. Periscope, aliás, tem 1000 pessoas ao vivo, uma coisa alucinante. Então, gente, 84, inciso 10 é o fundamento constitucional. E a Constituição, ela estabelece ainda que o presidente deveria ter ouvido os órgãos superiores de consulta, quais sejam o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Artigo 90, inciso 1 e 91, parágrafo 1º, inciso 2. O presidente da República, ao decretar a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, não ouviu o Conselho da República e não ouviu o Conselho de Defesa Nacional. Ele fez uma reunião informal, ele chamou o próprio presidente da Câmara, mas não houve o cumprimento desse dispositivo. Será que isto é inconstitucional? Essa é uma das perguntas que estão sendo feitas aí pelo pessoal na internet. Eu até postei para vocês mandarem perguntas. E o entendimento é o seguinte: o parecer desses conselhos é um parecer meramente opinativo e não vinculativo. Parecer meramente opinativo. Então, o que tem sido dito pela doutrina é que em situações de urgência extrema, em situações de uma crise emergencial, poderia, em tese, o presidente da República decretar a intervenção sem a oitiva desses conselhos, já que o parecer é meramente opinativo e não vinculativo. Eu diria que este aspecto formal não irá contaminar o decreto. Esta é a minha impressão. Não irá contaminar o decreto. Por mais que o texto ele seja claro ao afirmar que os conselhos serão ouvidos. Esta é uma interpretação e, portanto, não está esta possibilidade de dispensa na Constituição. É uma interpretação, até porque não há histórico nesses quase 30 anos da vigência do texto, de uma situação de instabilidade tamanha como esta e do efetivo decreto presidencial. Então, é uma orientação, certamente poderá haver o controle político, vou falar, desculpe, o controle judicial desse decreto, quero falar mais adiante esse controle, e vamos aguardar se, eventualmente, o Supremo se posiciona de vez sobre essa matéria. Mas eu não acho que o Supremo vá criar qualquer obstáculo em relação a essa situação. Aliás, se me permitam, quando eu lá no livro falo sobre o Conselho da República, página 732, o professor José Afonso da Silva, grande mestre José Afonso, diz que o Conselho da República foi inspirado no Conselho de Estado instituído nos artigos 144 a 149 da República Portuguesa e surgiu no bojo da proposta parlamentarista, que, tendo caído, o deixou de herança dentro do presidencialismo. Aliás, todos sabem que havia uma proposta, um anteprojeto de um parlamentarismo no Brasil que foi deixado de lado e se implantou o presidencialismo. É por isso que o José Afonso diz, ele continua, tendo caído, o deixou de herança dentro do presidencialismo. Agora veja o que fala o professor José Afonso, grande mestre de todos nós. Com certeza, para não merecer a menor atenção do presidente da República.
que no personalismo do sistema não costuma consultar senão seus próprios botões, às vezes. Isso é José Afonso, eu cito ele na página 732 do nosso esquematizado. E quando ele fala, José Afonso, do Conselho de Defesa Nacional, diz que, previsto nos artigos 423 e 424 do anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, vem como um substituto do famigerado Conselho de Segurança Nacional do regime militar. E é órgão de consulta superior do presidente nos assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado Democrático. O próprio José Afonso, quando comenta na sua obra sobre a matéria, já sinaliza este papel supérfluo e, de certa maneira, desconectado, especialmente o Conselho da República, com o presidencialismo. Então não vejo tanto problema aí em relação à não oitiva do Conselho da República e de Defesa Nacional. Vamos continuando aqui, gente. Queria agradecer, já somos top live no Instagram, 600 pessoas ao vivo, no Periscope quase 1000 e no Facebook Live, 200 pessoas, quase 2.000 pessoas ao vivo nessa night de sexta-feira. Como disse um colega lá, um amigo seguidor, hoje sextou. Eu agradeço a presença de todos vocês, mas vamos em frente aqui, continuando com a matéria. Qual é o procedimento? Então, como isso acontece? Isso tudo está previsto no artigo 36 da Constituição, que diz o seguinte: 36, parágrafos 1º a 4º. Vamos ver o que diz o parágrafo 1º do artigo 36. O decreto de intervenção deve especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor. Será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Então veja, a situação é tamanha de ilegalidade extraordinária ou de instabilidade ou de situação de crise que o próprio Constituinte originário determinou o controle político no prazo de 24 horas. E no caso de, eventualmente, recesso, convocação extraordinária, prevista no parágrafo 2º, também no prazo de 24 horas. Muito bem. O decreto presidencial do Temer de hoje, ele definiu amplitude, prazo, condições de execução e, se for o caso, nomeou o interventor? Me parece que sim. Definiu o prazo, que é até 31 de dezembro de 2018. Definiu, me parece aqui, a amplitude, que é, aí vem o grande debate, no estado do Rio de Janeiro, e diz que o decreto, artigo 3º, as atribuições do interventor são aquelas previstas no artigo 145, necessárias às ações de segurança pública. E o artigo 1º, parágrafo 1º, deixa claro que a intervenção se limita à área de segurança pública, conforme o capítulo tal, título tal da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse seria um outro ponto. De fato, o decreto interventivo é no Estado do Rio de Janeiro e a amplitude desta intervenção é na área de segurança pública e se limita à área de segurança pública. Eu discutia com o professor Sumariva sobre a matéria, o professor delegado Tiago presente aí, extremamente conectado com a questão da segurança pública, outros colegas aí, delegados presentes aí. A grande questão é, será que é possível o decreto interventivo ele se limitar à área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro? Não temos dúvida que a questão de segurança pública é um problema do governador, é um problema do Estado. Questão de segurança pública não é problema de Forças Armadas. Questão de segurança pública é um problema do Estado. E, por isso, a intervenção no ente federativo
envolve as várias áreas do Estado e me parece razoável que se possa limitar na amplitude do decreto interventivo um ponto, uma situação específica para ser corrigida. Então, neste ponto, eu, depois de pensar durante todo o dia, havia uma certa dúvida na minha cabeça se seria razoável essa situação e me parece, num primeiro momento, que não vejo inconstitucionalidade neste ponto específico de o decreto interventivo, na amplitude da definição que a Constituição manda, se limitar à questão de segurança pública. O que se está retirando do Estado é a questão da segurança pública e, no caso, nomeando o interventor, afastando o secretário de segurança e, desta forma, transferindo este ponto. Até porque eu tenho sempre pensado que, quando se trata de uma situação de total instabilidade como esta, nós temos que pensar numa situação de menor interferência. Quanto menor a interferência, melhor. Eu vejo como se fosse uma intervenção cirúrgica. Quanto menos invasiva a situação, no sentido de descaracterizar a autonomia federativa, me parece prudente. E por isso eu não tenho dúvida que, depois de muito pensar, que a definição da amplitude ela não encontra maiores problemas. Meu Instagram está derrubado de novo, estava como top live, vou entrar de novo na galera do Instagram. O Periscope está firme, o Facebook Live está firme. É estranho o Instagram tá caindo desse jeito, gente. Eu nunca vi isso, não sei se a galera tem feito. Mas tudo bem. Então, amplitude, prazo e condições. E aí ele define, me parece que ele descreve bem. Galera, o Instagram tá caindo, não sei o que tá acontecendo. Obrigado, vocês estão voltando aí. Vamos juntos aí, gente. Top Live de novo. Tá? Top Live significa que nós estamos saindo naquele... Uma loucura. Tá, explodiu aqui, gente. Então vamos lá. Então, percebo que não vejo tanto problema em relação a esta questão. E agora haverá um controle político a ser exercido pelo Congresso Nacional. A partir da publicação do decreto, o decreto tem vigência a partir de hoje, dia 16 de fevereiro de 2018, portanto já estamos numa situação de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, já é realidade. O decreto entrou em vigor na data da publicação, já há intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, formalmente nos termos deste decreto. E, portanto, no prazo de 24 horas o Congresso deve se reunir. Já anunciaram, o próprio presidente da Câmara está se manifestando, dizendo que vai, na semana que vem, colocar em pauta essa questão para apreciação. O Congresso aprecia na forma do artigo 49, inciso 4. Anotem aí, este é o fundamento constitucional, competência exclusiva do Congresso Nacional, 49, inciso 4. Veja, aprovar a intervenção federal ou suspender qualquer dessas medidas. Isso significa que é papel do parlamento realizar o controle político posterior. Já é realidade, o controle político é posterior e, portanto, isso vai ser feito na semana que vem. Muito bem. De que forma o parlamento aprecia? Todas as matérias de competência exclusiva previstas no 49 são veiculadas por meio de decreto legislativo do Congresso Nacional. Então, o instrumento pelo qual o Congresso Nacional vai apreciar o decreto interventivo é um projeto de decreto legislativo. E este projeto vai ser encaminhado para votação, tanto da Câmara como do Senado. O início da tramitação começa na Câmara e depois a apreciação será no Senado Federal. Na verdade, o que pude discutir sobre esta matéria, eu tenho pensado que o quórum de aprovação deste decreto legislativo, e se alguém tiver alguma informação mais específica, fique muito à vontade para passar para mim isso, o quórum de apreciação do parlamento no projeto de decreto legislativo seria, neste caso específico da intervenção, por maioria simples. E digo isso porque
não tem previsão expressa na Constituição como existe em relação ao estado de defesa. O PB concordou com isso, PB? O artigo 136, parágrafo 4º, quando trata do estado de defesa, ele fala em maioria absoluta. E o que pude levantar da Constituição, uma situação primeira que vamos estar vivenciando, é que nós não temos uma regra especial de quórum qualificado para apreciação no caso de intervenção federal. Então usa-se a regra geral, que não havendo a disposição, portanto, o PB revirou o regimento do Congresso e também não encontrou, nem na carta, nem no regimento. Interessante, PB. Haveria dúvida também se previsto no regimento, queria saber a sua opinião, se poderia o regimento estabelecer um quórum qualificado se a Constituição não estabelece. Uma dúvida muito interessante. Então, se não há, esta dúvida sequer vai ficar. Então o PB também concorda que não poderia o regimento estabelecer quórum qualificado se a Constituição estabeleceu o quórum por maioria simples. Então estamos juntos nessa. Concordo, maioria simples, estou tranquilo. Seguimos então, gente. Essa parece ser o modo, né, de apreciação por parte do parlamento. Fechou, PB. Vamos em frente aqui, gente. Então, na minha sequência aqui, o decreto legislativo, e aí o parlamento, o próprio 49 diz que pode aprovar ou suspender qualquer das medidas, inclusive a integralidade do decreto. Se eventualmente o parlamento sustar o decreto e o presidente mantiver a intervenção, é clara a situação de crime de responsabilidade, não há a menor dúvida. Agora, na prática, o que eu acho que vai acontecer é que já está tudo arranjado. O parlamento não acho que vai tomar uma medida diferente, até porque a situação é brutal de instabilidade e de insegurança. Cuidar de segurança pública hoje é o que vai eleger qualquer pessoa em 2018. Segurança pública é primordial. A sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil não suporta mais situações de instabilidade e de brutalidade que estamos vivendo. Então, naturalmente, não tem como ir contra se, no fundo, o objetivo é este, né, de segurança. Não vê, eu acho praticamente impossível que o parlamento não aprove, não confirme essa situação. Então isso vai ser mantido na prática. Galera do Instagram, uma loucura, não sei o que está acontecendo, está caindo, mas voltem aí. O Periscope está firme aqui com 900 pessoas, Facebook Live com 234, e o Instagram já está bombando, chegando nas 300 de novo. Caiu, mas voltou. Vamos em frente, gente, vamos em frente. Bom, vamos lá. Outra pergunta importante. O único tipo de controle que a Constituição estabelece é o controle político. Mas vem a pergunta, será que seria possível um controle jurídico do decreto interventivo? Essa é uma pergunta boa. O controle político é explícito, está na Constituição. Agora vem a pergunta, será que é possível um controle jurídico do decreto interventivo? Vamos lá. Professor Bittencourt, obrigado, gigante. Vamos em frente, né? O PB está dizendo que teve a ajuizada hoje. Isso eu não vi, PB. Então deve ser o quê? O mandado de segurança? Na verdade, aliás, vamos discutir a medida. Eu tentei achar no site do Supremo, não encontrei a medida judicial do decreto interventivo. Se tiver, manda pra gente. Olha, gente, na edição 21, o Instagram tá derrubado. Não sei o que tá acontecendo, gente. Vamos voltar para ele, mas vou voltar. Na edição 21 do livro, eu tomei um cuidado muito grande de ampliar a parte de estado de defesa e estado de sítio. E abri um item próprio na página 1043 da última edição, 1043, item 13.1.3,
para discutir a possibilidade de controle judicial de decretação de estado de defesa e de estado de sítio. Aliás, já pode deixar anotado que, junto com a intervenção federal, é possível, sim, se decretar o estado de defesa. Não vejo o estado de sítio uma situação, talvez, num primeiro momento delicada, mas o estado de defesa, essas situações de emergência, de instabilidade, elas convivem e uma não exclui a outra. Portanto, é possível, sim, que se decrete o estado de defesa na situação que vivemos hoje. E aí, abri um tópico sobre este controle da legalidade extraordinária, controle judicial da legalidade extraordinária. Vamos lá. O Instagram tá destruído, não sei o que está acontecendo com ele hoje, gente. Tá caindo toda hora. Bom, então vamos lá. Controle da legalidade extraordinária, ou da situação do decreto interventivo judicial. Eu fiz um levantamento das constituições, isso me parece interessante, e a Constituição de 1824, ela era explícita ao afirmar que não se admitiria controle judicial de decretação de estado de defesa, na verdade, estado de sítio. Não admitia expressamente o texto de 1891. E existe um leading case, um precedente da época, que é, se puderem anotar, o HC 3.527, julgado em 1914, que deixa claro a impossibilidade de controle judicial das razões ou dos motivos adotados para a decretação do estado de sítio. Este precedente é de 1914, gente. Olha que interessante. O texto de 34, anotem aí, artigo 68 do texto de 34, diz ser vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas. Então, o texto de 34 também proibia o controle judicial de questões exclusivamente políticas. O texto de 37 repetiu e deixou claro que durante o estado de emergência ou estado de guerra dos atos praticados em virtude dessas situações, não poderão ou não poderá o judiciário controlá-los. O Instagram caiu, eu vou voltar para o Instagram aqui. Então, o que a gente está percebendo, gente, é que o texto de 1891, aliás, 1824, 1891, 34, 37, ele deixava claro a impossibilidade de controle judicial. O texto de 46 estabeleceu assim: a inobservância de qualquer das prescrições do artigo 206 e 214 tornará ilegal a coação e permitirá aos pacientes recorrerem ao Poder Judiciário. O que a gente tem, gente, é que o texto de 46 é que introduziu o princípio da inafastabilidade do controle judicial. E, portanto, neste contexto de introdução deste direito fundamental, parecia razoável que então mudasse esta perspectiva. E eu tenho sustentado, sim, que é possível, sim, o controle judicial do decreto interventivo. Me parece possível o controle judicial do decreto interventivo. Eu encontro na doutrina posicionamento nesse sentido do professor Olavo Ferreira, que tem a tese de doutorado sobre o assunto, do professor Walter Claudius Rotenburg, que cito, e do próprio ministro Celso de Mello, que, em certa medida,
admite em situações de abuso de poder e de desvio de finalidade. Então, num primeiro momento, me pareceria sim possível o controle judicial do decreto interventivo. O decreto interventivo tem que ser entendido, ou pode ser entendido, como uma norma abstrata, geral e impessoal. Portanto, seria possível, PB, como você colocou aí, o cabimento de ADPF em tese. Possível. Eventualmente até ADI. Haverá um certo debate, até pela fungibilidade do tema, poderia propor uma ADI, conhecer como ADPF. Então parece razoável, sim, o cabimento, o controle judicial, seja por ADI, seja por ADPF, dependendo de como o Supremo vai interpretar, e mesmo um eventual mandado de segurança. Poderia se pensar sob o risco de alegarem que se trata de lei, em tese, aí afastar o conhecimento do MS. Mas o ponto é, não tenho dúvida em afirmar que é possível o controle judicial do decreto interventivo, além do controle político que está explícito na Constituição. O PB também coloca o MS dificuldade de cabimento. Haverá. O professor o Walter Claudius Rotenburg, ele coloca esta possibilidade de MS, mas ele deixa claro o cabimento de ADI e até de ADPF, ele deixa em aberto, mas eu concordo, PB, que há uma certa dúvida em se afirmar cabimento de mandado de segurança por se tratar aí de uma lei em tese. Veja, uma lei, o decreto deve ser entendido como um ato de caráter normativo, geral, abstrato, genérico e possível, inclusive, de ADI ou até de ADPF. Essa seria um grande tema para a nossa análise. Muito bom. Avançamos. Agora, talvez, o grande debate é saber o que vai significar na prática a situação que vivemos hoje. Olá, Delta Thiago. Ministra Rosa negou o MS sob o argumento de que o advogado impetrante não poderia ter ingressado com a ação. Está dizendo o nosso amigo delegado Tiago. O advogado impetrou o MS em causa própria, acho que é isso, e nesse sentido entendeu que não seria o caso. Professor Marcelo Moura, presente, muito obrigado. Professor Maza, obrigado pela presença, que honra no nosso Periscope. Marcelo Moura, Maza, PB, delegado Tiago, tantos colegas aí para ilustrar o nosso bate-papo nessa sexta-feira, quase meia-noite, uma coisa impressionante. Tem mais de 1.500 pessoas ao vivo aqui, isso é fantástico, meus amigos. Muito obrigado aí pela presença, obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Então vamos lá. Qual é o grande debate de hoje? Diante de uma situação como essa, a decretação de intervenção federal, que já é uma realidade, porque o decreto interventivo entrou em vigor na data da publicação dele. O grande ponto aqui são as chamadas limitações circunstanciais previstas lá no artigo 60. E o texto diz, vamos ler literalmente o artigo 60, o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Nós já tivemos uma situação bastante delicada de necessidade de decretação de intervenção federal e que não foi decretada a intervenção federal à época porque havia interesse do presidente da República em aprovar a emenda da reeleição. A emenda da reeleição, estou falando da época do Fernando Henrique Cardoso, ela foi promulgada, publicada no momento de instabilidade brutal no estado do Espírito Santo. Era a situação já praticamente acertada de decretação de intervenção federal, que levou a uma grave crise à época política, porque se no último momento, eu estou falando aqui, quem lembra da história, envolvia Miguel Reale, se sentiu traído
porque estava tudo acertado para a decretação da intervenção federal no estado do Espírito Santo, em razão da grave crise de segurança pública que passava o estado, mas na hora H recuaram sem falar com ele, e por isso levou toda a revolta de Sua Excelência, que saiu do ministério para aprovar a emenda da reeleição. Porque, vamos lembrar, o texto de 88 fixou um mandato de 5 anos para o presidente da República, aí veio uma emenda, reduziu para 4, e veio a emenda da reeleição, permitiu a reeleição. No contexto da emenda da reeleição, é que era total e brutal hipótese de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, já acertada com Miguel Reale, que se sentiu traído, porque não avisaram que eles iriam recuar. A coisa que vale a pena recordar, o contexto da aprovação da emenda da reeleição. Então o grande problema é que o constituinte originário, diante de situações de extrema gravidade como essa, proibiu a reforma da Constituição. Mas vamos ao ponto. O que significa reformar? Será que é possível continuar a tramitação de propostas de emenda à Constituição? Será que é possível continuar a tramitação da PEC que altera a reforma da Previdência? Qual é o limite disso? Pode haver aqui, dentro desse limite, discussão da PEC, pode haver votação da PEC, pode ser aprovada a PEC e só segurar promulgação e publicação? Qual é o limite disso? Este é um outro grande debate a ser travado. Primeiro ponto é que estão dizendo que estava tudo arranjado, que esta intervenção foi encomendada porque o presidente da República não tinha maioria no parlamento. Aí é um problema político, um problema de debate, que eu não quero entrar aqui, eu vou tentar ser isento. Mas existe esse debate aí na imprensa. Será que o presidente decretou para segurar, para ganhar popularidade? Porque resolver segurança pública dá popularidade. O cara que resolver segurança pública é eleito para qualquer coisa, meu amigo. Isso não há dúvida. O maior problema que se vive hoje é o problema de segurança pública. Talvez um dos maiores problemas. Então, será que o objetivo disso tudo é ganhar popularidade, ganhar apoio e ganhar apoio para conseguir aprovar a reforma da Previdência? Meu amigo, o problema do Rio de Janeiro não é de hoje. A galera do Rio de Janeiro, tem um monte de gente do Rio de Janeiro aqui presente, não é de hoje o problema do Rio de Janeiro e do Brasil de segurança pública. A questão não é de hoje. Então, há um amplo debate sobre o uso do holofote político que esta medida possa representar. Eu não estou aqui deixando de lado a situação de brutalidade que o Rio de Janeiro vive hoje, mas não é de hoje que o Rio de Janeiro vive isso. A gente sabe disso. Então, meus amigos, fica aí para vocês pensarem sobre essa situação. A situação de hoje é de maior gravidade, né? O PB está dizendo o prazo aí foi o fim do mandato. Realmente, 31 de dezembro é quando termina o mandato do presidente da República. Não sei, PB, qual foi o motivo desse prazo aí. Mas, o ponto é, eu vou tentar me posicionar aqui no seguinte sentido. O Constituinte entendeu que a situação de instabilidade, quando se tem intervenção federal, ela torna a Constituição totalmente vulnerável e por isso não quis que fosse aprovada nenhuma proposta de emenda. A Constituição não será emendada. Quando se promulga e publica, os atos são declaratórios de algo que já aconteceu. A aprovação da emenda promulgada já é realidade. Então não há a menor dúvida que não se pode promulgar e publicar uma emenda. Agora, será que pode votar uma emenda?
Será que é possível votar, colocar em pauta de votação a PEC? Eu também entendo que não. A votação de uma PEC estaria representando uma afronta à Constituição. Esta é a minha visão. Eu entendo que não é possível, aqui fazendo uma interpretação ampliada, votar PEC durante situação de instabilidade. Por quê? Votar a proposta de emenda significa já reformá-la para um momento específico de promulgação e publicação que simplesmente declarará o que já foi feito. Ou seja, a promulgação e a publicação estaria simplesmente tornando público, no caso, a publicação e formalizando algo que fora feito durante a situação de crise. Então, não me parece possível votar PEC durante intervenção federal. Entendo que não. Agora, é possível discutir a proposta de emenda? Esse é um outro ponto importante aqui. O professor José Afonso tem um livro bastante interessante que fala sobre o processo constitucional de formação das leis. E eu encontrei uma passagem aqui do professor José Afonso que ele entende, na página 321 da terceira edição, que desde que não esteja na vigência o estado de defesa ou o estado de sítio, ele entende possível aprovar a emenda. Ou seja, a contrário senso, estando vigente o estado de defesa e o estado de sítio, o professor José Afonso entende que não é possível tramitar a PEC. E eu estou tendo uma primeira sensação, que a partir de hoje, do momento interventivo, deve ser travado toda proposta de emenda. Eu entendo que não se pode avançar no processo legislativo, porque a situação é de total crise, de instabilidade. Então a minha sensação é que deve-se paralisar, deve-se trancar toda a votação e tramitação de PEC. Eu estou sendo bastante conservador, bastante restritivo, porque me parece que o processo de votação estaria contaminado diante das circunstâncias que a intervenção, por ser realidade, poderia ocasionar. Então, eu entendo que vai travar tudo. Não sei se essa vai ser a interpretação, mas certamente caberá um mandado de segurança preventivo impetrado por parlamentar para o Supremo apreciar isso. Este MS preventivo certamente vai ser impetrado por alguém para trancar a tramitação da PEC da reforma da Previdência. Até porque isso dá voto. Trancar a PEC da Previdência, isso muita gente quer. Então não tenho dúvida que alguém vai impetrar esse mandado de segurança. Alguém que eu diga, algum parlamentar federal. Porque este MS preventivo tem que ser impetrado por parlamentar federal. Então, vamos aguardar o desenrolar dessa história. Mas eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Meus amigos, agora, o que disse o presidente da República? Que ele vai suspender o decreto interventivo, aprovar a reforma da Previdência e depois, se for o caso, decretá-lo novamente ou então instituir a situação de garantia da lei e da ordem, a GLO. Meus amigos, eu entendo que esta situação afrontaria a Constituição. Uma paralisação diante do reconhecimento da necessidade de intervenção para uma finalidade de aprovação da emenda seria fraudar
o texto constitucional. Se eventualmente, e o próprio presidente disse isso hoje, que ele vai suspender, isto é fraudar a Constituição. Se ele reconhece que é hipótese de intervenção, a suspensão temporária do decreto interventivo é fraude à Constituição e isto viola os limites circunstanciais. Dado o desvio de finalidade que este ato vai estar, o que conterá este ato. Eu não estou dizendo aqui que é um problema de controle de mérito. Estou dizendo que é desvio de finalidade do ato do presidente que estaria fundamentado para este objetivo específico de aprovar. Ele mesmo disse hoje que ele vai suspender e depois vai instituir a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Aliás, quem está com a última edição do livro, gente, eu tive uma preocupação muito grande na última edição de ampliar o texto sobre o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. Isso aconteceu mais de 30 vezes já durante a vigência do texto, não é realidade, não é algo novo. A utilização de Forças Armadas para garantia da lei e da ordem é algo que a gente já viveu em inúmeras situações. Eu estou dizendo mais de 30 vezes, com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma e com o Michel Temer. Todos eles já instituíram o GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Todos eles. Então não é uma novidade a tal GLO. Ela encontra, se é que ele vai fazer isso, ele disse que vai fazer, fundamento no artigo 142 da Constituição, parágrafo 1º. Diz que lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. E a lei complementar é a lei complementar 97 de 99. Anotem ela aí, 97 de 99, que define o procedimento para a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. E deixa claro que após esgotados todos os instrumentos da Constituição para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Aliás, que fique claro, meus amigos, o artigo 142 da Constituição, ele é claro ao dizer que o papel das Forças Armadas não é para cuidar de segurança pública. O papel das Forças Armadas, diz o 142, ou destinam-se elas para a garantia ou para a defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, e aí vem, por iniciativa destes, da lei e da ordem. É o que aconteceu. O próprio governador do estado do Rio de Janeiro disse que não tem condição de cuidar de segurança pública. Por iniciativa do governador do estado do Rio de Janeiro é que se pediu ao presidente da República a intervenção. E que seria possível também, no caso, a hipótese de utilização das Forças Armadas nessa situação chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem, com fundamento na lei complementar. O que eu explico e escrevo no livro na página 1058. Vou ler para vocês. Devemos deixar claro que o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem não se confunde com o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. A intervenção federal, prescrita inclusive para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, que é o que o Michel Temer fez hoje. As operações GLO, Garantia da Lei e da Ordem, caracterizam-se... O Instagram caiu, eu não sei o que está acontecendo com o meu Instagram, caiu, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, ó. O Instagram está com problema de novo.
tá dando um problema sério aqui no Instagram, gente. Tá caindo direto. Bom, eu acho que o Instagram deu pau geral, gente. Então, vou continuar por aqui, ó. Ele mandou um código pro meu telefone. E agora galera do Facebook, segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho. Facebook, segura um pouquinho aí. Segura o Facebook, segura um pouquinho. Aqui tá dando um problema que não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, gente. Vamos lá. Eu já vou voltar aí, gente. Já vou voltar. Bom, vamos lá. Voltamos. Facebook voltou. O Instagram tá dando problema aqui, gente. Bom, eu vou deixar o Instagram de lado. E aí, não vai dar pra voltar agora porque eu tô no modo avião aqui. Bom. Vamos continuar. Galera do Instagram vai ter que migrar aqui pro Periscope. Vamos lá. Aí eu continuo, né? As operações GLO caracterizam-se como de não guerra, não se aplicando os procedimentos de controle específico inerentes a referidos instrumentos de legalidade extraordinária. Situação de GLO não tem os controles que a Constituição estabelece para atuar nessa situação de legalidade extraordinária. Situação de GLO não impede a reforma da Constituição. Então, o que pode acontecer? Se o presidente da República revoga a intervenção e decreta a situação de garantia de lei e de ordem e nomeia as Forças Armadas, ele evita o problema de impedir a reforma da Constituição. Mas aí, meus amigos, aí eu vou ficar bastante preocupado se isso acontecer, porque vai ficar caracterizado que não era hipótese de intervenção, até podendo trazer consequências drásticas para o ato do presidente da República que decretou a intervenção hoje. Então, acho que tem que se tomar muito cuidado aí a presidência da República com essa proposta que está sendo ventilada pelo próprio presidente de se suspender o decreto interventivo, porque isso seria, ou poderia inclusive caracterizar uma fraude ao decreto presidencial e eventualmente consequências em razão dessa fraude. Esse é o ponto que me parece bastante delicado. Concurseiros do Brasil. A decretação da intervenção federal, ela suspende concurso público? Não me parece. Não me parece que se admita ou se possa pensar em suspensão de concurso público numa situação de intervenção federal. A própria Constituição não coloca esse limite, limita apenas em relação à aprovação de propostas de emenda à Constituição. E um outro tema bastante interessante, e os meus amigos professores de penal, processo penal estão presentes aí, é a alteração do Código de Processo Penal no final do ano passado. A Lei 13.491 de 2017, que no dia 13 de outubro alterou o Código de Processo Penal, especialmente envolvendo situações de crimes dolosos contra a vida. Meus amigos, se um militar, professor delegado Tiago, Delta Tiago, me corrija aí se eu estiver errado. Se um militar matar um civil, quem julga o crime doloso contra a vida? Vamos lá. A Constituição, quando define competência da Justiça Militar, ela define no 124 e no 125. O 124 trata das Forças Armadas, enquanto que o 125, parágrafo 4º, trata dos militares estaduais. Isso significa PM e Corpo de Bombeiros. O 125, parágrafo 4º,
deixa claro que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Por isso que eu já tenho sustentado no livro que Justiça Militar Estadual não julga civil. Não julga civil. Porque compete processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então, se um PM mata um civil, a competência do júri está ressalvada por conta do 125, parágrafo 4º, portanto, o júri é que julga. Agora, como fica esta questão para os militares das Forças Armadas? Porque o 125, parágrafo 4º, trata dos militares estaduais. Então, como fica a situação dos militares das Forças Armadas, que é o caso? É a nomeação de um militar que responde para o presidente e vai ter exército na rua. E que certamente, infelizmente, vai acontecer fatalidade de matar civil. Essa é uma realidade brutal, mas vai acontecer. Quem eventualmente julgaria isto? O 124 diz que a Justiça Militar compete processar e julgar os militares, os crimes militares definidos em lei. E a lei é o Código de Processo Penal, que foi alterado agora, no dia 13 de outubro de 2017. O Código de Processo Penal, alterado agora, manteve já a regra, que é regra, está agora no parágrafo 1º do artigo 9º do Código de Processo Penal Militar. Regra: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. A regra está mantida. Está mantida a regra. Tribunal do júri. Competência do tribunal do júri. E, portanto, não se afastou a regra do júri. Júri na Justiça Federal, sem nenhum problema. Agora, o problema e o grande debate está no parágrafo 2º, que diz assim: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas, e não estadual, porque nem poderia a lei fazer isso, porque violaria o 125, parágrafo 4º. Então, quando crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas, que é o caso aqui, contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União e não do júri, se praticados no contexto, inciso 1, cumprimento de atribuições que forem estabelecidas pelo Presidente da República, é o caso. E inciso 3, atividade de natureza militar de operação de paz, de garantia da lei e da ordem. Então, ao que tudo indica, a interpretação a ser dada a esta lei é que a competência será da Justiça Militar da União, afastando a regra do júri. O grande debate a ser feito e a grande amplitude a fazer do dispositivo, que eu já lanço o debate no livro, é se é possível a legislação ampliar ou afastar a regra do júri. No fundo, é saber se o 124 é um cheque em branco para o legislador tirar do júri o que ele quiser. Esse é o grande debate que o Supremo vai enfrentar. Mas, por hora, se for aplicar a lei, se nessa situação de hoje o militar matar um civil em uma comunidade, o militar das Forças Armadas, quem vai julgar será a Justiça Militar da União, Forças Armadas. PM continua lá no júri, não há a menor dúvida. E eu escuto dizer
que esta lei foi encomendada porque já se planejava isso tudo aqui. Eu vou deixar para cada um pensar o que quiser em relação a isso. O meu papel aqui é simplesmente explicar essa situação para vocês. Tudo bem, gente? Vamos lá. Disse o delegado Tiago, Justiça Castrense, exatamente, né, em relação a esta matéria. Meus amigos, nós já estamos aqui, que horas são agora? Há mais de uma hora, praticamente 1h30 conversando. Nós estamos com, nas redes sociais, mais de 500 pessoas no Instagram, o Instagram deu pau, Facebook Live, 300 pessoas ao vivo agora, Periscope, 720 pessoas que estão ao vivo neste momento, conectadas aqui, uma coisa alucinante isso. E eu queria agradecer o carinho de todos vocês e espero ter contribuído, né, de uma maneira ou de outra com o grande debate. Agradecer a presença dos professores, estou vendo que o professor delegado Tiago está presente, o PB está presente, o Wesley José está agradecendo a aula aqui no Periscope. Muito obrigado pelo carinho, gente. Isso me deixa animado, saber que numa sexta-feira, depois do carnaval, porque tem muita gente na ressaca do carnaval ainda, tem muita gente curtindo o carnaval e não tem problema nenhum que estejam curtindo o carnaval, mas tem muita gente numa outra vibe, mas tinha aqui, sei lá, mais de 3.000 pessoas discutindo um tema extremamente interessante como é o de hoje, né? Uma situação bastante delicada que envolve o nosso país. Não há dúvida que resolver segurança pública é ganhar popularidade. Não há dúvida que aquele que conseguir resolver problemas de segurança pública no país, ele se elege para o que ele quiser. Então, vamos acompanhar este contexto político de tudo o que aconteceu e sem, pelo amor de Deus, dizer que a situação não é brutal que o Rio de Janeiro passa hoje. A situação brutal que vive o Rio de Janeiro hoje. É inaceitável que a segurança pública esteja desmoronada. Agora, o que levou a isso, meus amigos, me dá vontade de falar um pouco mais. Por que o Rio de Janeiro está numa situação como essa? PB que é do Rio aí, meu amigo, eu vi alguns posts seu aí, revoltado com algumas situações, mas meus amigos, né, é extremamente complicado imaginar que deixaram o país chegar onde chegou. Essa brutalidade que chegamos, o que vivemos hoje é inaceitável, uma coisa alucinante. O que aconteceu com o nosso país, né? Mas eu peço, se é que eu posso fazer um pedido aqui, a vontade é largar tudo, esquecer do país e ir embora daqui. Mas eu peço que a gente tenha fé. Porque se a gente não for mudar essa situação que a gente vive hoje, esquece, gente. Eu quero que a gente tenha fé, que a gente consiga mudar isso aqui. Que esse país consiga mudar. A tolerância tem que ser zero. A gente tem que mudar isso aqui. Aquele que errou tem que pagar pela besteira que fez. E que a gente consiga mudar esse país. Afinal de contas, todos temos família, temos sonhos, temos metas, temos objetivos. E eu acho que essa galera reunida aqui, ela consegue realmente pensar para mudar. Então eu queria agradecer aí a presença de vocês, que a gente tenha fé, que a gente tenha confiança, que a gente consiga pensar que é possível mudar esse país. Amigos, muito obrigado. A galera... Agora o meu Instagram deu pau, agora vou ter que ver o que aconteceu com ele. Obrigado a galera do Facebook Live. Eu queria agradecer a vocês aqui. Vou desligar o Facebook, depois volto pro Periscope para falar tchau no Periscope. Tá bom? Facebook Live. Obrigado pelo carinho. Alessandra Martins, Amazônia Marinho, Camila Silvestre, Lígia Dantas. Obrigado demais aí. Lívia Sofia Sanches. Obrigado
Carioca, Lívia, esperança no nosso país. Belém do Pará está presente. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Imperatriz, sensacional, gente. O Guilherme pergunta, há algum problema de ter sido o interventor um militar, professor? De fato, o decreto interventivo, cadê ele aqui, ó? Ele deixa claro, né, que o interventor, interventor é um militar, um general do exército, dá o nome dele. Não vejo problema nenhum em se ter um interventor militar. Não é golpe militar, não é. Ele tem fundamento na Constituição, sim, e não há nenhum problema em relação a isso. Tudo bem, gente? Galera, obrigado. E a gente se vê. Realmente, a Alessandra Martins, só a educação resolve. E o dinheiro, né? O desvio de dinheiro que poderia estar sendo usado em educação, em creche, em escola, em hospital, isso é brutal, né? Que esse país, né, consiga se reerguer, gente. Minas Gerais, valeu, gente. Então, vou desligando aqui. E eu queria, então... o Jardel, professor, é possível decretar estado de defesa? Jardel, as situações de instabilidade, estado de defesa e estado de sítio de intervenção, elas não se excluem. Então é possível que a qualquer momento o presidente da República decrete o estado de defesa. Situação de instabilidade numa situação localizada, me parece, não é o caso de estado de sítio direto, mas é de estado de defesa e de limitações que o próprio estado de defesa permite aos próprios direitos fundamentais. Inclusive a liberdade de locomoção é restringida em algumas situações do estado de defesa. Dá uma olhada lá. Beleza, gente? Muito obrigado e a gente se vê Facebook Live. Vou terminar por aqui. Ó, agora eu tô voltando para a minha galera. Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Tá. Galerinha do Periscope. Ó, tem 500 pessoas ao vivo agora. Que horas são? 00:30, gente. Vocês são demais. Priscila 007, obrigado pelo carinho. É muito legal aí saber que tem tanta gente lutando, pensando em coisas para mudar esse país e acreditando que é possível mudar. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Professores aqui presentes. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue... que é isso aqui? Eu tô aonde aqui? Periscope. Ah, não, é Periscope aqui. Eu ia tentar chamar outro professor aqui, mas aqui é Periscope. Gente, então, ó, obrigado pelo carinho de vocês e a gente se vê em outras oportunidades aí, em outros temas. Essa audiência fantástica de hoje me animou e que a gente possa fazer mais vezes. Obrigado, Wesley de Campinas, pela presença. Meus amigos, cadê aqui? Quem mais tá aí? Para dar um oi aí. Até a água já acabou. Teresina tá na área. O Luiz Anton. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença, viu, gente? E então é isso aí, gente. Vamos falando aí. Agora você vai jantar, o PB vai jantar agora. Ô, meu amigo, você ficou até agora, te segurei até agora. Mas você tá no ritmo, ainda no fuso dos Estados Unidos, 3 horas a menos, hein, PB? Você está tranquilo, meu amigo. Camaragibe, Pernambuco, né? Posso acompanhar e entender tudo hoje porque você me ensinou, mestre. Beleza, Priscila. Sensacional, gente. Então, obrigado pelo carinho aí de vocês. Quem mais está aqui, ó? Como é que eu faço para saber? O delegado Thiago está presente, São Luís está na área. Tem uma estrelinha aqui. O que eu faço com essa estrelinha aqui? A estrelinha é o seguinte, gente, que tem as pessoas que contribuíram ativamente. O João é um top contribuidor. O João tem um monte de... Ele recebeu aqui do Periscope um monte de mensagens do Periscope. Ele tem um monte de... Tem uma coroa, viu, João? Você tá vendo aqui? Então, João... Cadê o João aqui, ó? É o João RJ26, deve ser do Rio de Janeiro, João. Tem umas coroinhas. Então, meu amigo, obrigado pela contribuição.
O delegado Thiago tem uns corações aí, não sei o que significa isso, Delta. Mas é isso aí. E, galera, obrigado pelo carinho de vocês. João Pessoa na área e a gente vai falando. Até o próximo encontro. Valeu e espero ter contribuído. Abração, gente. Obrigado.